Louvamos e exaltamos o nome do Senhor nosso Deus por mais um dia que Ele está nos concedendo e iniciando um novo ano 2024. Agradecemos a Deus pelo ano passado e agora uma nova vida, uma nova caminhada. Que nós possamos fazer algo diferente para que possamos ter resultados diferentes em nossa vida espiritual, material, matrimonial. Que possamos nos colocar nas mãos de Deus e deixar Ele agir em nossa vida. Nós agradecemos a todos vocês que estudam conosco cada dia a Bíblia. Agradecemos a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas, são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem a cada dia e dão ali o seu alô. Nós ficamos felizes e agradecidos. Estamos mandando apenas um alô para você, o seu nome, sem a sua cidade, porque queremos, essa semana ainda, atingir o máximo de pessoas que nos escrevem. Mandamos aqui um alô especial para Edinalva Barreto, também um alô especial para a irmã Edna, e ela está completando mais um ano de vida, e também o filho Paulo Victor, amanhã, dia 2 de janeiro. Parabéns a todos. Mandamos um alô para Carmen Souza, Daniel José da Silva, Veneranda Evangelista, e a Veneranda manda um alô especial para Basildes Evangelista e Noemi Rodrigues. Um alô especial para Manuel Fernandes, Miriam Eunice Joaquim, Anete Krieger, Dani da Mata, Renilda Bispo, Marinês da Silva, Normanei Torres, Adailde Santana, Dulce Carvalho, Jerusa Isidro, Jovina Oliveira, Eliane Clara, Danton, e também um alô especial para o Amadeu Santos, Marisa Sequini, Ana Brascoroto, e para a irmã Romilda Vanzan Paranhos, e ainda para Marlene Costa Ramos e todos os demais que nos escrevem. Nós estaremos mandando alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado pela vida, por este dia, por este novo ano. Estejas conosco, Pai, não somente hoje, mas todos os dias, que possamos buscar a Tua presença, fazer a Tua vontade. Pedimos, Pai, que estejas com todos os que estudam conosco a Bíblia, que têm suas lutas, suas dificuldades, dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade. E neste momento iremos estudar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a entendermos e vivermos na prática em nossa vida o que nós estamos aprendendo. Estas bênçãos nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ontem nós iniciamos aqui o nosso primeiro estudo desta série, o livro dos Salmos, e esta semana nós estamos fazendo um estudo introdutório deste tema, o livro dos Salmos, e estamos esta semana estudando na Palavra de Deus como nós deveremos ler os Salmos. Ontem, aqui nós estivemos falando a respeito da adoração do antigo povo de Israel no Velho Testamento. Os Salmos eram compostos, eram escritos para serem cantados, são hinos, portanto, como nós dissemos ontem, em hebraico. Este livro tem como nome Louvores, e nós temos o título de Salmos porque vem da tradução grega, quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, então se usou este nome Salmos. Mas, interessante que Jesus e também os apóstolos, eles no Novo Testamento usaram várias vezes referências citando Salmos, e lembrando que os Salmos, eles eram hinos, mas também eram orações. Os Salmos, eles expressavam e expressam a luta, o problema de cada um, as alegrias, e vemos então que nós mesmos usamos vários salmos como oração. Nós temos ali, quem sabe, um salmo preferido quando nós estamos angustiados, tristes, aflitos, abatidos. Aí nós temos um salmo para nós nos apegarmos à palavra de Deus. Por quê? Porque assim como quando o salmo foi escrito e expressava
o momento que aquela pessoa que escreveu estava vivendo, seja de angústia, de aflição, seja de alegria, de gratidão, este mesmo sentimento que havia neles que escreveram, há também em nós, e os salmos, eles falam ao nosso coração. Assim como toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus e ela fala a cada um de nós, e sempre ela irá ser atual. A Bíblia, ela nunca é um livro ultrapassado. Mesmo tendo sido escrito já há mais de 3.000 anos, alguns livros, continua sendo atual. Por quê? Porque foi inspiração divina. Deus falando ao homem que ele estava inspirando para escrever, e Deus sabia que aquela mensagem iria ser também útil e necessária para todos nós hoje no século 21. Davi, ele escreveu a maioria dos salmos, e nós lemos aqui em 2 Samuel capítulo 23, no verso 1, diz assim: Estas são as últimas palavras de Davi. Isto é o que diz Davi, filho de Jessé. Davi que foi tão exaltado, Davi, o homem ungido pelo Deus de Jacó, Davi, o suave salmista de Israel. Algumas versões dizem o amável salmista de Israel. Davi aqui, irmãos, já estava no fim de sua vida. Ele foi um homem inspirado e usado por Deus desde menino, quando foi escolhido para ser o futuro rei de Israel. E Davi, como todos nós, ele teve altos e baixos em sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus, mas Davi era uma pessoa que se distinguia de muitos outros e até mesmo às vezes de nós hoje. Ele reconhecia que ele havia falhado, que ele havia pecado, e ele pedia perdão. E veja, irmãos, quantas vezes Davi pecou, Davi errou e Davi pediu perdão e Deus perdoou. Assim também nós precisamos ter essa certeza de que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus ele nos perdoa quantas vezes forem necessárias, mas tem que ser um arrependimento sincero, como Davi fazia. Se você ler o Salmo 51, aquela oração de Davi, quando ele cometeu aquele adultério com Batseba e depois mandou matar o marido de Batseba, vejam quantas coisas horríveis Davi cometeu, mas Deus perdoou. Assim também, irmãos, Deus nos perdoa. Não importa qual seja o erro, o pecado que nós cometemos, qual seja a falha que nós temos em nossa vida espiritual, se nós buscarmos em Deus força, poder, Ele nos dá a força e o poder e nós seremos perdoados. Nós precisamos ter essa certeza, porque se nós não tivermos, como é que Deus pode nos perdoar se nós não temos a certeza do perdão? O salmista Davi, aqui no Salmos 25, versos de 1 a 5, ele escreveu: Ó Senhor, a Ti entrego minha vida. Confio em Ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com minha derrota. Quem confia em Ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela Tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em Ti ponho minha esperança todo dia. Aqui Davi fazendo uma entrega a Deus. Ele tinha inimigos, principalmente Saul, que tantas vezes tentou tirar a vida de Davi, depois que Davi foi ungido, o futuro rei de Israel. Saul ainda era o rei, mas Saul perseguiu Davi durante todo o tempo, até quando Saul perdeu a vida. E Davi teve oportunidades para tirar a vida de Saul, mas ele disse que não tocaria no ungido do Senhor. Por quê? Porque Saul havia sido ungido por Deus para ser rei de Israel. Apesar de estar fazendo agora a sua própria vontade, em vez de fazer a vontade de Deus, por isso que Saul foi rejeitado. Então, Davi, ele tinha certeza que quando Saul foi escolhido, ele foi ungido por Deus. E então, Saul era um dos maiores inimigos de Davi. Mas Davi pede aqui proteção. Não permitas que eu seja envergonhado. Quem confia em Ti jamais será envergonhado. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Guia-me pela Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus que me salva. Veja, irmãos, que salmo maravilhoso esse salmo de Davi. Nós precisamos, irmãos, ter intimidade com a Bíblia,
sempre, não somente nos momentos difíceis que nós passamos, não somente nos momentos de angústia, de tribulação, mas precisamos ter intimidade com Deus e buscá-lo em sua palavra, porque quando surgirem os momentos difíceis, nós temos a confiança de que Deus está conosco. Quando nós lemos no Salmos 42 e no verso 1, aqui este salmo ele é dos descendentes de Corá. Salmos 42, verso 1, foi escrito: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Vejam, aquele desejo que os descendentes de Corá tinham, e também todos aqueles que buscam a Deus em sua vida, que querem ter comunhão com Ele, também precisam ter esse desejo, ansiar pelas correntes de água como a corça e ter a certeza da presença de Deus em nossa vida. No Salmo 75, verso 1, diz aqui o Salmo de Asaf: graças te damos, ó Deus, graças te damos, porque estás próximo, em toda parte se fala de tuas maravilhas. Aqui já é um salmo de gratidão. Então nós vamos vendo as diferenças dos salmos. Salmos de proteção, salmos de confiança em Deus, salmos de angústia, de desespero, salmos de gratidão, de alegria. No Salmo 77 e aqui no verso 1, Salmo 77, verso 1, que também é um salmo de Asaf, diz assim: clamo a Deus, sim, grito bem alto, quem dera Deus me ouvisse. Aqui Asaf clamando a Deus e buscando a presença de Deus em sua vida. No Salmo 84, versos 1 e 2, diz: como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos Exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Aqui também é dos descendentes de Corá este salmo. Como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos Exércitos. Irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela foi escrita para todos nós, para que nós sintamos que nós não estamos sozinhos neste mundo, que nós temos a presença de Deus, tanto em momentos alegres como em momentos tristes, momentos de angústia, de aflição. Nós encontramos aqui, nas páginas da Escritura Sagrada, mensagens maravilhosas para cada situação que nós enfrentamos em nossa vida. Ainda os Salmos 88, versos de 1 a 3, este salmo, que também foi escrito pelos descendentes de Corá, diz assim: ó Senhor Deus de minha salvação, clamo a ti de dia, venho a ti de noite. Agora ouve minha oração, escuta meu clamor, pois minha vida está cheia de problemas e a morte se aproxima. Vejam, o Deus da minha salvação, deveremos clamar Ele dia e noite, não somente uma vez ou outra esporadicamente. Não, nós precisamos, irmãos, estar clamando a presença de Deus em nossa vida, principalmente por quê? Porque nós sabemos que a morte ela se aproxima, nós não sabemos o dia nem a hora que poderá acontecer conosco, mas então nós precisamos ter a certeza de que Deus está ouvindo a nossa oração e que nós buscamos a Ele dia e noite e que Ele nos dê a vitória sobre os problemas que nós enfrentamos. Nós queremos agradecer a todos vocês uma vez mais por terem estado conosco hoje estudando a Bíblia. Nós hoje estamos aqui no nosso primeiro dia do ano de 2024 e que possamos fazer um propósito de estarmos juntos todos os dias deste ano enquanto nós aqui estivermos. Se nós formos chamados para o descanso, nós nos encontraremos na eternidade, mas se Jesus voltar, nós já iremos todos juntos com Ele viver eternamente. Que Deus abençoe a cada um e queremos deixar para nossa meditação o que nós encontramos no Salmo 113, no verso 3. Desde o nascer do sol até o entardecer, louve o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.